Olá pessoal, muito bem-vindo. Meu nome é Silvia Bessa, eu sou repórter especial do Diário Pernambuco e no programa de Saúde e Família de hoje a gente vai tratar sobre coronavírus e idosos. É um assunto urgente, necessário, todo mundo precisa contribuir de alguma forma com essas informações úteis e a gente vai conversar um pouco com a doutora Raquel para ter dicas de como lidar com esse momento. Vamos lá? Doutora, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito nosso convite. A gente queria começar perguntando para a senhora por que os idosos são mais suscetíveis, mais vulneráveis e a preocupação maior do momento. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar aqui, tendo a oportunidade de tratar de um tema tão especial nesse momento, que é a saúde do idoso no momento da pandemia do coronavírus. O idoso ele é mais suscetível, primeiro porque com o envelhecimento a gente vai tendo algumas alterações da imunidade e ele torna-se mais suscetível por isso. Fora isso, a grande maioria dos idosos eles tem alguma comorbidade, né, o que leva à piora da reação frente ao coronavírus. Então, quem tem diabetes, pressão alta, algum câncer, quem tem alguma doença que traga imunodepressão, que tem doença renal crônica, alguma doença reumatológica. Doutora, quais são as recomendações que a senhora tem dado a seus pacientes e poderia contribuir conosco também? Olha, em primeiro lugar, no momento que a gente está da epidemia, né? Essa pandemia que é um momento de transmissão local, né? A gente já tem transmissão local aqui no estado de Pernambuco, realmente do isolamento social, né? Que é justamente o que as entidades públicas têm feito. Isso tudo para diminuir o número de contactantes para pacientes idosos. Então, eles devem evitar ir para lugares que tem muita gente, como shoppings, teatros, cinemas, né? Devem evitar até mesmo ir para a igreja, todos os locais que tenham muita gente, isso deve ser evitado, né? Os parentes que pensam em visitar seus idosos, se tiverem com algum sintoma de gripe, resfriado, coriza, febre, evitar a visita nesse momento, né? Para poupá-los realmente de uma exposição. No caso dos cuidadores, doutora, como fazer? Os cuidadores, o idoso que precisa de cuidador, ele vai continuar necessitando do cuidador, né? O que a gente tem que observar e ter o maior cuidado é que esse cuidador não traga nenhuma doença, não traga risco de nenhuma infecção para esse idoso. E no caso a gente está falando agora da infecção pelo coronavírus. Então qualquer sintoma de respiração, coriza, tosse, dor de garganta, febre, esse cuidador não deve ir, deve ser substituído por outro, seja ele um cuidador formal, contratado, ou seja ele um cuidador informal, que seja um familiar que toma conta desse idoso. E como lidar com esse idoso? É necessário alguns cuidados especiais, além de lavar as mãos, que é um procedimento que a gente tem propagado sempre? Sim, o paciente idoso a gente tem que pensar nos cuidados de higiene básico, lavar sempre as mãos. Se a gente vai espirrar ou tossir, lembrar de tossir ou com um lenço de papel ou usando o cotovelo para não contaminar as mãos. Se a gente tosse em algum local, limpar aquilo com álcool gel para evitar que isso dissemine o coronavírus. E é preciso, se um cuidador familiar estiver doente e não tiver para onde ir, precisar continuar convivendo com aquele idoso, o que é que deve fazer? Manter uma distância de quantos metros? O ideal é que tente isolar esse paciente, essa pessoa que está doente do idoso mesmo em casa. Mas se a gente vê que algum contato é impossível de ser evitado, né? Então tentar manter uma distância de 1,5 m a 2 metros desse idoso. É importante que o paciente que esteja doente fique com máscara, porque se ele espirrar, as gotículas não vão sair para bater, né, para o idoso inalar ou bater em alguma superfície que tenha. É importante também o idoso, nessa situação, usar máscara. A gente sempre orienta que o paciente doente use máscara e as pessoas ao redor não. Mas como o idoso é um grupo de risco, é prudente sim ele usar a máscara também se ele está num ambiente que tem alguém que tem alguma infecção viral. E se o idoso tem médicos aí, ou frequenta uma terapia específica, ou vai para uma ginástica, o que fazer? Isso é muito importante, é uma questão que é dúvida de muitas pessoas, de muitos pacientes e de muitas pessoas que a gente escuta. O idoso ele deve evitar locais aglomerados, então se ele vai para uma sala de recepção que está cheia de outras pessoas, isso não é o ideal é evitar, né? Então, se vai para um consultório, liga para o médico, vê se tem um horário que tenha menos gente na sala de espera, se for extremamente necessário. Se não for necessário,
tenta adiar essa consulta para outro momento, não é obrigatório agora. O idoso que necessita fazer acompanhamento multidisciplinar, com fisioterapia, com fonoterapia, com terapia ocupacional, o ideal é que ele mantenha, claro, resguardando a segurança dele. Então, se ele faz uma clínica fora e tiver realmente uma recepção cheia de gente, o melhor é evitar ou procurar um horário que tenha menos pessoas. Se fizer em domicílio é o ideal, porque aí ele não vai ter contato com pessoas na sala de recepção. E aí a gente vai se preocupar com a saúde desse profissional que vai atender esse idoso. Então, se ele não oferecer nenhum risco, vai. Chegando na casa do idoso, claro, primeira coisa, lava as mãos, né, com a técnica adequada, que é uma técnica que você lava o dorso, lava a palma, lava entre os dedos, lava perto das unhas, para que realmente seja uma lavagem de mãos eficaz. Isso é muito importante, tanto para quem cuida quanto para quem é profissional de saúde. E depois atender esse idoso. Doutora, é necessário tomar alguma vitamina? A gente tem ouvido falar muito sobre reforços para crianças. É mito ou realmente se aconselha nesse caso? Não, o ideal é que o idoso tenha uma alimentação balanceada, né? Ele tenha cuidados com a saúde dele de uma forma geral, mas nós não indicamos nenhuma vitamina específica para melhorar a imunidade. Todo mundo tem falado sobre o pânico que a população está criando, e eu fico imaginando esse pânico, esse medo maior ou acentuado junto ao idoso, que já passa por alguns momentos de transformação, né, que muitas vezes enfrentam depressões, e eu queria saber como que a gente deve lidar com esse medo do idoso. Realmente o idoso é a parcela da população que tem mais temor, porque é a parcela da população que realmente é mais afetada, né? Como você falou, já pode ter uma depressão, então tem que se ter muito cuidado como é que essa família vai se organizar, né? Como é que a gente vai organizar para esse idoso continuar tendo as visitas dele, mas tudo tem que ser feito com muita responsabilidade. Doutora, enquanto geriatra, a senhora atende no serviço hospitalar também, além de consultas, né? E eu queria saber se a senhora está com medo. Boa pergunta. Um medinho a gente tem. No hospital, a gente tem todas as precauções necessárias. O paciente, quando ele entra pela emergência, é feita uma triagem, né, para ver se esse paciente tem algum risco de ter alguma síndrome respiratória, e aí a gente está no momento que pensa logo na síndrome do coronavírus. E quando isso acontece, esse paciente já é isolado. Né? A gente tem algumas precauções, então a gente usa, para atender um paciente com suspeita, a gente usa um capote, que é um capote impermeável, touca, máscara e óculos. Então dessa forma a gente fica protegido, e luvas, né? Mas claro, a gente tem que ter todo o cuidado na paramentação e na desparamentação para que a gente não seja contaminado também. E seu medo com relação ao sistema de saúde pública brasileiro? Os idosos e as famílias têm preocupação se realmente o sistema vai dar conta no caso de se multiplicar muito o número de casos mais graves, né? Isso é um medo totalmente compreensível, né? É um medo que todo mundo tem, é o medo do gestor, é o medo do profissional de saúde, é o medo da sociedade de uma forma geral. Porque a gente vê o que aconteceu em alguns países de realmente o sistema de saúde não dar conta. É justamente por isso que as nossas autoridades, né, estão tomando as medidas que estão tomando, né? A gente vendo que os outros países têm passou e estão passando, eu acho que a gente está atuando no momento certo. Então, se a gente consegue achatar essa curva, se a gente consegue que todos os pacientes não adoeçam de uma vez, o sistema vai dar conta, né? Então, a gente tem que pensar nisso. O plano é não deixar que todo mundo adoeça de uma vez, então a gente fazer o isolamento social, isso é muito importante, realmente muito sério. Total ou parcial, doutora, esse isolamento do idoso? Olha, varia o que a gente vai entender por total, né? Porque assim, se a gente fala que o idoso não deve ir a lugares cheios, não deve receber visitas de pessoas doentes, então isso pode ser total para alguém e pode ser parcial para outro, né? Depende muito da estrutura familiar que ele tem de verificar as alternativas. A família tem que buscar alternativas para que esse paciente não fique tão isolado, né? Para que esse idoso não tenha outras consequências psicológicas em relação a esse isolamento social. Doutora, eu desejo boa sorte no seu trabalho. Obrigada. A gente provavelmente vai lhe procurar outras vezes, porque esse tema vai ser mantido por algumas sessões nossas e alguns meses, inclusive. Ainda. Exatamente. Até mais, obrigada. Até mais, nada. A você, muito obrigada por estar aqui. Na próxima semana a gente volta com um novo tema, uma nova abordagem a respeito do coronavírus para a gente discutir. Até mais.